Bem-vindos, bem-vindos à nossa aula semanal e nessa aula nós vamos falar sobre quantos acertos é necessário para você passar em medicina em 2026. Vamos falar aqui um pouquinho sobre projeção de nota, que é um tópico extremamente importante para você na sua rotina de estudo para que você consiga entender, compreender o que que você precisa para poder ver o seu nome na lista dos aprovados. A gente foca muito na quantidade de horas de estudo, a quantidade de questões que eu tenho que fazer, mas esquece de ter de forma plausível, de forma palpável, o que que é que eu preciso. Quanto que eu preciso evoluir da minha nota, quantos acertos eu preciso, quantos conteúdos eu preciso aprender em cada matéria. Não tem muito essa clareza, fica muito subjetivo. Ah, eu vou estudar muito. Tá, mas estudar muito para quê? Com qual objetivo? Quanto que tu quer evoluir? Quanto que tu precisa evoluir em cada área do conhecimento para você poder passar em medicina e ver o seu nome na lista dos aprovados. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo aí pode abrir a mente das pessoas que estão estudando para passar em medicina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui, coloca no chat, que vai ser um prazer eu poder estar ajudando vocês nesse processo. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, né? Eu sempre gosto de fazer nesse estilo aqui, né? Escrevendo aqui no doc do Word, que eu acho que fica bem importante, tá? Beleza, que fica bem legal visualmente, né? Então, assim, vamos supor, né? Uma pessoa lá tirou 600 pontos no Enem, vamos supor aqui 600 pontos, né? Beleza. E ela quer, para passar em medicina, ela precisa tirar 800 pontos. Então, ela precisa evoluir 200 pontos. Estou pegando aqui hipotético, tá? Você tem que fazer isso com a nota de vocês ou com uma possível nota, né? A gente consegue ter uma projeção de quantos acertos em cada área e qual mais ou menos seria essa nota, né? Então, o INEP, que é o órgão que faz a prova do Enem, ele tem uma projeção, né? Por exemplo, a pessoa tirou 30 acertos em natureza. Qual que é a projeção de nota, a, a média, a máxima e a mínima, né? Então você consegue ter uma noção ali de quantos acertos você precisa para ter uma determinada nota, né? Beleza. Então você precisa aumentar 200 pontos nesse exemplo aqui que eu fiz, tá? E eu vejo que muitas pessoas começam a estudar e elas não fazem esse cálculo, né? Não fazem essa análise de pontos, né? Beleza. Então o Enem ele vai ter o quê? Ele vai ter uma média aritmética. Então, eu vou pegar todas as notas e vou dividir por 5, tá? Então, vou pegar a nota de matemática, a nota de redação, de natureza, de biologia, de humanas e linguagens, vou somar essa nota e vou dividir por 5. Então, essa quantidade de pontos, né, nesse exemplo aqui, que a pessoa teria que evoluir 200 pontos, é a média. Então, ela tem que aumentar a média dela em 200 pontos, tá? É possível? Depende, né? Depende como que o aluno estuda, depende como que o aluno está se dedicando, né? Vocês já fizeram esse cálculo, pessoal? Comenta aqui para mim. Vocês já fizeram esse cálculo de quantos pontos a média de vocês tem que subir para vocês poderem passar em medicina? Comenta aí no chat. Já fizeram esse cálculo? Ainda não. Mais alguém, pessoal? Larissa comentou, falou que ainda não fez. Então, isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? Ó, a Hilda falou, ainda não fiz. Isso aqui é extremamente importante, porque é isso daqui que vai guiar o estudo de vocês, né? É isso que guia o estudo de vocês, tá? Beleza. Então, essa aqui é a média que eu preciso aumentar, né? Então, a média final que eu preciso aumentar. Nesse exemplo aqui, óbvio que tem pessoas, por exemplo, escola pública que é 750, tem pessoas que 760 a federal, né? Isso aqui, então, é uma nota de ampla concorrência, né? Pessoas estudarem escola particular, né? Pensando numa federal de medicina, tá? Então, aqui pensando numa pessoa que é ampla concorrência que quer passar numa federal, tá? Beleza, então eu preciso aumentar 200 pontos na minha média final, tá? Beleza, então eu vou pegar esses 200 pontos, e vou multiplicar por 5, né? Porque são 5 áreas do conhecimento, então eu vou ter o valor de 1.000 pontos, né? 1.000 pontos que eu preciso aumentar para conseguir atingir esse objetivo, tá? Então, 1.000 pontos que eu preciso. Esses 1.000 pontos, eles precisam ser aumentados em redação, matemática, natureza, né? Que são as matérias mais fáceis de você aumentar. Então, primeiro, em redação.
e segundo em matemática e terceiro em natureza. Aí por último, né, as que são mais difíceis de você aumentar é as matérias de humanas, né? Porque humanas você tem uma nota bem alta, né? E é difícil de subir, tá? Aí linguagens, tá? Botaria aqui em quarto e aqui em quinto. Tá? Beleza. Então, beleza, eu tenho 1.000 pontos que eu preciso aumentar na minha média final para conseguir atingir esse objetivo, tá? Beleza? Aí, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui redação. Vamos supor que essa pessoa tirou. A média dela foi 600 pontos em tudo, né? Um exemplo aqui, só para a gente poder fazer um cálculo aqui de projeção. Então, vamos supor que a média da pessoa foi 600 pontos em tudo, tá? Então, ela tirou 600 na redação. Quanto que foi a última redação de vocês, pessoal? Comenta no chat aí para mim, qual foi a nota de vocês da última redação do Enem? Alguém sabe? Nunca fiz, 730, 850 por aí. Geralmente é de 20 em 20, né, a nota, 720, 820, né? Porque tu pode o máximo, ó, 540 Maxwell, porque é de 20 em 20, né? 720, 740, né? Essa é a média que você tira em cada nota, né? Beleza, então vamos supor aqui que a nota foi 600 pontos, né? Beleza, então 600 pontos. Para passar em medicina numa federal, você teria que tirar ali uns 940 a mais, né? Isso aqui seria uma nota bem legal para a redação. Então, só aqui na redação, né? Então, de 600 para 940 teria um aumento aqui de 300 pontos, né? 340 pontos. Então, olha o poder que tem a redação, né? Olha o quanto que a redação, olha o quanto que você consegue subir, né? Na redação, só aumentando os pontos da redação, entende? Você já consegue ter uma evolução bem alta na sua redação. Então, saindo de 600 pontos para 940, você já consegue ter uma evolução muito alta aqui na redação, tá? Então, você tem que fazer sempre esse cálculo, né? Do quanto que tem que aumentar na redação de vocês para a média final de vocês, para ver quanto que isso afeta na média final, tá? Então, você tem que fazer esse cálculo, porque senão você fica estudando no escuro, né? Você sempre fica estudando no escuro e não sabe por quê, né? Por que que você tá ali estudando, tá? Aí, beleza, esses 340 pontos que eu preciso aumentar na minha nota. A redação do Enem, ela é em competências. Então vai ter a competência um, a competência 2, a competência 3, a competência 4 e a competência 5. Então na redação de vocês, né, você tem que avaliar em qual dessas áreas vocês perdem mais ponto. Porque a redação você começa com 1.000 pontos e conforme você for escrevendo, você vai perdendo pontos. Você vai perdendo pontos ali. Então, se você errou uma crase, você perde 20 pontos. Se você não botou um bom argumento, você perde 40 pontos. Se você não fez uma boa proposta de intervenção, você perde mais 40 pontos, 60 pontos. E aí você vai perdendo pontos ao longo da sua escrita. Então você tem que analisar, fazer o que eu chamo de diagnóstico, né? Você tem que fazer esse diagnóstico para saber em qual área que você está perdendo ponto. Por quê? É nessa área que você vai focar mais. Então, por exemplo, dentro do Atleta da Mente, que é a minha metodologia de estudo, nós temos uma apostila com exercícios. Então, tem exercícios para C1, tem exercícios para C2, tem exercícios para C3. Porque não é só você escrever a redação, é como você escreve a sua redação. Vocês sabem responder essa, pessoal? Em qual área vocês perdem mais ponto? A Hilda, por exemplo, 720, Hilda, tu perdeu ponto no quê? Ou o Maxwell, que falou que tirou 540, perdeu ponto no quê? Sabem responder essa, pessoal? Ó, a Ana falou, não sei. Tem isso na correção? Tem isso na correção. Ó, o Maxwell C3. Ou seja, a argumentação dele está fraca. Ele não está conseguindo construir um bom argumento.
Aí, como o nosso checklist lá dentro do método, ele consegue escrever essa parte argumentativa, ele consegue evoluir nessa questão argumentativa, tá? Beleza. C5 eu nem tive. Zerou C5? Beleza. Então aqui, ó, pessoal, deixa eu botar em vermelho, botar aqui em vermelho. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é fazer a projeção de nota da sua redação. Então, aqui, ó, só nesse cálculo aqui, 340 pontos só da redação, tá? Beleza. Vamos supor que em matemática, tá? Vamos supor que em matemática foi 600 pontos, né? Vamos supor, tirou 600 em matemática, tá? Beleza. E a pessoa quer tirar aqui, ó, ela quer tirar 800 pontos em matemática. Ou seja, tem que aumentar 200 pontos, tá? É um exemplo, esse 600 aqui poderia ser 500, poderia ser 520. Só estou pegando um exemplo hipotético aqui para mostrar para vocês como que a gente consegue mensurar quantos acertos você precisa, quanto de nota você precisa para poder passar em medicina, tá? Beleza. Então a pessoa tirou 600 pontos e ela quer chegar em 800. Então ela tem que aumentar 200 pontos. Aí nós temos que avaliar quanto que representa em acertos, né? Quantos acertos representa esses 200 pontos? Ou, por exemplo, quais conteúdos, né? Quais conteúdos que você precisa estudar para conseguir ter essa evolução de 200 pontos? Então a gente começa a sair de um estudo, eu tenho que estudar matemática. Não. O que que em matemática que eu não sei? Quais são os conteúdos que em matemática eu não sei ainda? Quais conteúdos que eu tenho que adquirir base? Aí você vai pro o top 5, né? Quais são os top 5 conteúdos mais cobrados? Aí tu tem lá, matemática básica, representa 35, 32 a 35% das questões sempre vai ter um conteúdo de matemática básica. Aí tu vê a pessoa tá estudando, tá 2, 3 anos fazendo cursinho ou se dedicando para passar em medicina e a pessoa não domina ainda a matemática básica. Ela tá focando em outros conteúdos que não é matemática básica. Ela não tem uma base ainda em matemática. É uma coisa tão simples. Dois aqui, ó. O top 2 estatística, que é o dos conteúdos mais cobrados na prova, né? Top 3 aqui, geometria espacial. Depois, top 4 geometria plana. Então, cerca. Várias questões vai apresentar esses conteúdos. O top 5 aqui, que é funções. Beleza, então eu vou construir essa base, eu vou começar a acertar essas questões para mim ter o que a gente chama de TRI favorável, tá? Porque é a TRI que vai influenciar nesses pontos aqui que você precisa evoluir. 200 pontos em matemática, por exemplo, que você precisa evoluir. Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo o raciocínio? Dá um ok para mim no chat aqui, só para mim saber se vocês estão pegando. Ó, a Hilda falou que sim, beleza. Aí eu vou abrir aqui, tá? Eu vou abrir aqui um mapa mental só para vocês terem uma noção, tá? De matemática. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo aqui, pessoal? Só dá um ok. Estão vendo aqui a tela? Tá. Então a gente tem aqui, só para a gente fazer uma projeção de nota, mais ou menos, de acertos, né? Para vocês terem uma noção de acertos. Então aqui a gente tem 31 acertos, a nota mínima, a nota média e a nota máxima. Então, por exemplo, uma pessoa, em média, que tira 31 acertos, consegue 837 pontos em matemática. Óbvio que vai depender de vários fatores. Estou pegando a média. Tem a nota mínima e tem a nota máxima. Então, por exemplo, em tese, o Enem vai ter 15 questões fáceis, 15 questões medianas, que já daria 30 acertos, né? E aí você pode chutar as questões D, por exemplo. Então, com esses números aqui, a gente consegue ter uma noção de quantos acertos eu preciso evoluir. Aí vocês têm que ter clareza de quantos acertos foi no último simulado de vocês. E qual que é o objetivo de nota que vocês têm em matemática. Tranquilo, pessoal?
Entenderam o raciocínio? Isso é muito bacana, por quê? Porque aí você começa a ter um estudo orientado, a ter um estudo direcionado. Você para de ficar, eu estou estudando. Não. Quais são as matérias? Qual que é o teu objetivo de acertos? Quantos acertos você precisa em cada área? Tá? Então aqui em matemática, a nota média, a nota mínima e a nota máxima. Aí 35 acertos, aumentou 4 acertos, né? Então ele sai de 837 e vai para 852. A máxima, né? Se ele tiver uma TRI muito favorável, 930. Então teve pessoas no último Enem que acertaram 35 questões, isso daqui são números do INEP, não fui eu que inventei, é o INEP que dá esses números. Então no último Enem, 35 acertos, a nota máxima foi 930. Então a pessoa acertou 35 questões, chutou 10 questões que a pessoa não fez, e ela conseguiu tirar 930. Entendeu? Para vocês perceberem que não é você fazer. Não, nós estamos falando de 4 acertos. 4 conteúdos que, se você aprender, que se você dominar, você consegue aumentar os seus acertos. E aí a gente consegue fazer essa projeção de quantos acertos você precisa, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Beleza. Então vamos supor aqui, ó, que a pessoa tirou 600 pontos. Então, esses 600 pontos que a pessoa tirou, 600 pontos. Vamos supor aqui, de forma hipotética, foi 20 acertos, tá? Só para a gente ficar. E para a pessoa tirar 800 pontos, a pessoa precisa de 30 acertos. Entenderam, pessoal? Então ela tem que evoluir quanto? Evoluir 10 acertos. Aí nós temos que olhar no simulado que ela fez quais. Então ela fez, acertou 20 questões, né? Errou o resto. Dos erros que ela teve, quais são esses erros que representam esses 10 acertos? Por quê? Ela precisa dominar 10 conteúdos. 10 conteúdos, e se ela souber, ela vai conseguir aumentar em 10 acertos a nota dela. Então, eu consigo ter clareza, eu consigo ter um objetivo, eu consigo ter um direcionamento para saber quais são as matérias que eu tenho que dominar, quais são os conteúdos matemáticos que eu tenho que dominar. Beleza, esses 20 acertos que você teve aqui, você pode revisar eles, né? Então vamos supor, ó, 20 acertos vai ter 20 conteúdos, né? 20 conteúdos. Vamos supor que cada questão, uma questão é igual um conteúdo, né? Por exemplo, em matemática, uma questão de geometria espacial vai cobrar o volume, né? Cálculo do volume. Então, um conteúdo dentro da geometria espacial que eu tenho que saber para poder acertar essa questão. Então, você, óbvio, vai ter que revisar esses 20 acertos que você teve, que pode ser que ele baixe ou pode ser que ele aumente, a depender da prova, a depender das questões. E aí tem 10 conteúdos que eu preciso dominar para evoluir esses 10 acertos e conseguir 30 acertos e conseguir uma média ali de 800 e pouco, 800 mais, né? 800 mais na prova. Então, recapitulando aqui, ó, vamos recapitular aqui a soma para vocês entenderem. Deixa eu vir aqui embaixo, ó. Então, ó, eu aumentei, para vocês verem como que a redação é importante de aumentar, né? Eu aumentei 340 na redação, mais 200, vamos botar 250 em matemática, né? Vamos supor que consegue 31 acertos, consegue a nota máxima, consegue 32, 33 acertos e consegue 250 pontos a mais. Então sai de 600 para 850, um exemplo. Então aumentou 240 pontos, 250 pontos. Então se eu somar redação e matemática juntas, né, vai dar 540, vai dar mais 50, 590 pontos, que eu aumentei na minha média. E óbvio, eu estou fazendo o cálculo aqui, pessoal, eu estou fazendo o cálculo aqui eu estou fazendo o cálculo aqui com uma pessoa que é ampla concorrência. Ó, o Maxwell perguntou, né? Tem métricas que na TRI também vale mais por ser fácil, correto? É bem esse raciocínio, tá, Maxwell? É bem esse raciocínio, tá? E aqui, pessoal, só para vocês entenderem, nós estamos fazendo um cálculo aqui de uma pessoa que estudou escola particular. Tem alguém aí que estudou escola particular?
Comentei, vocês estudaram escola particular ou pública? Porque muda toda a estratégia se é escola pública ou se é escola particular. Comenta aí para mim saber. Ó, a Larissa pública até o sexto ano. Ó, a Hilda não, eu estudei em escola pública. Tá, beleza. Mas enfim, eu tô fazendo o cálculo aqui de ampla concorrência só para vocês terem o raciocínio, tá? Para vocês entenderem esse raciocínio. Então aqui, ó, nós estamos falando de um aumento de pontos de 590. Sendo que o meu objetivo para tirar 800 no Enem, meu objetivo para tirar 800 no Enem é 1.000 pontos. 1.000 pontos. Então, só com redação e matemática, 590 pontos. Aí eu fiz, hoje é quarta, eu fiz uma mentoria segunda. Aí a aluna, não, é que ontem eu estudei Brasil Colônia. Ela falou para mim, ontem eu estudei Brasil Colônia e Geografia. Aí acaba comigo, né, pessoal? Porque onde vai carregar a tua aprovação em medicina tá aqui, ó, redação e matemática. Só com essas duas matérias você já consegue ter uma evolução de 590 pontos, sendo que o teu objetivo é 1.000. Ou seja, falta aqui, ó, 410 pontos que você precisa evoluir em natureza, humanas e linguagens. Tranquilo? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, para vocês verem natureza, tá? Natureza aqui, ó. Então, ó, 30 acertos e 35 acertos. Então, ó, 30 acertos, a menor nota foi 612, a média foi 679 e a máxima foi 728. Então, 35 acertos, em média, a pessoa consegue 725 pontos. Aí vamos supor aqui, ó, 700, então 35 acertos. Então, vamos voltar aqui em natureza. Natureza aqui. Então, vamos supor, suposição aqui, só para fazer um cálculo certinho com vocês. É, Vamos supor que a pessoa tirou 500 pontos aqui, ó. Teria que ver bem certinho, né? Tirou 500 pontos. Então, se a pessoa tirar 725 pontos, que é a nota média, é a média, vou anotar aqui, ó, média para quem tira 35 acertos. 35 acertos. Então é a nota média, é a média da nota. Então, a pessoa que tirou 35 acertos, ela consegue, e 500 pontos, ela consegue ter um aumento de 225 pontos na média final dela. 225 pontos. Então vamos supor que 500 pontos a pessoa teve 20 acertos. Tô chutando aqui só para fazer o cálculo com vocês, tá? Teria que pegar o simulado de vocês, analisar bem certinho quantos acertos, quantos erros, quantas questões em branco, para ter esses dados mais claros aqui, tá? Só tô chutando aqui. Então vamos supor que 500 pontos acertou 20 questões. Beleza. Então, para aumentar para 725 pontos, a pessoa precisa aumentar, acertar 35 questões. Então, natureza é o quê? É biologia, física e química. Biologia, física e química. Então, ela precisa aumentar. Esses 225 pontos que ela precisa aumentar representam 15 acertos. Em média, tá? Pode ser mais, pode ser menos aqui, né? Talvez a pessoa até teve uma nota pior aqui para 20 acertos. Mas eu tô só chutando aqui para vocês entenderem a lógica do tema da aula de hoje. Então, 15 acertos representa 225 pontos. Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que descobrir o quê? Nós temos que descobrir quais são os conteúdos que representam esses 15 acertos, essa evolução de 15 acertos. Vamos supor, biologia. Vamos pegar aqui, ó, biologia. Vamos supor que biologia errou uma questão de citologia, que é muito comum, errou uma questão de fisiologia humana, errou uma questão de genética, errou uma questão de ecologia, que é muito cobrado, enfim.
Aí a gente vai listando, aí vamos pegar aqui, ó, química, né? Vamos pegar física, pegar física. Aí vamos supor que a pessoa errou uma questão de eletrodinâmica. A pessoa errou uma questão de ondulatória, errou uma questão de mecânica. Enfim, aí você vai descobrindo quais são os conteúdos que você tem que dominar desses 15 acertos para poder passar. E tem gente, pessoal, que faz cursinho de R$ 2.000 por mês, R$ 13.000 por mês, que não sentou para fazer essa análise aqui. Tá estudando no escuro. Então aqui a gente consegue ter clareza da onde você tá e aonde você quer chegar. A gente consegue ter um número real para descobrir o quanto que você precisa evoluir em cada matéria para você conseguir ter essa evolução. Em natureza, pessoal, no último simulado de vocês, quanto que foi? No último simulado de vocês, quanto que foi? Vocês lembram? Em natureza, quantos acertos vocês tiraram em natureza? No último simulado? Alguém sabe? Ó, a Hilda, 24 acertos. Perfeito. Aí vocês têm que ver agora, então, Hilda, qual que vai ser o tema de casa de vocês, né? O homework, né? O tema de casa, homework. Homework, né? O tema de casa de vocês vai ser descobrir a nota que vocês precisam, mais fazer uma projeção de acertos. Beleza. Então, olha que interessante, ó. Eu aumentei aqui nesse cálculo hipotético que eu fiz aqui com vocês, eu aumentaria, né, a minha nota em ciência da natureza em 225 pontos. Aí eu venho aqui, né? Então, ó, eu tenho 340 na redação, 250 em matemática e tenho mais aqui, ó, vou até botar, mais 225 pontos em natureza. Natureza. Então, se eu pegar aqui, ó, 340 mais 250 dá 590 pontos, tá? O meu objetivo é 1.000 pontos. Então eu vou pegar 590 menos 1.000, vai dar 10, 400, 410. 410 menos 225 vai dar. Vamos botar aqui 5. 5 dá 30, 70, 75, mais 100, 175, mais 10, 185. Isso, pessoal, me ajudem aqui. 185 pontos para evoluir, né? Então, pegando aqui, ó, pegando 410 menos 225, vai ser igual a 185 pontos. Isso? Acho que é isso, né? Dá 75 mais 100, 175, mais 10, 185. Ó, a Larissa perguntou: estou no começo das aulas. Quando começo as aulas práticas? Estou perdida. Começa fazendo um simulado, querida. Não, na verdade é assim. Primeiro você começa com o módulo Primeiros Passos, né? E depois faz um simulado teste para a gente descobrir esses números aqui. Sem um simulado teste, não tem aula prática, né, Larissa? Como é que a gente vai estudar? Vai estudar o que em matemática? Vai estudar o que em física? Vai estudar o que em biologia? Primeira coisa que todo mundo que está aqui, né? Se você é meu aluno ou não, é você tem que ter esses números aqui, porque senão a gente fica estudando no escuro, né? A gente não tem como tu evoluir. Primeira coisa ver lá o módulo Primeiros Passos e depois faz um simulado teste. Esse é o primeiro passo, né, para descobrir esses números aqui. Então, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Então,
Eu evoluí 340 na redação, eu evoluí 250 em matemática, eu evoluí 225 em natureza, tá? E falta aqui eu evoluir 185 pontos. Tá, beleza. 185 pontos no quê? O que que faltou aqui a gente vê? Humanas e linguagens. Então, dividindo essas matérias, eu tenho que evoluir 185 pontos, tá? Beleza, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente ver a nota média aqui. Pegar humanas aqui, ó. Humanas, 30 acertos em humanas. A mínima nota foi 597, a média foi 666 e a máxima foi 100, foi 637. 35 acertos, que é bem tranquilo para quem quer medicina. A média foi 681. A máxima foi 717. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Então aqui, ó, são notas, né? São notas que quem quer medicina tem que tirar. Aqui, por exemplo, 30 acertos é um número em natureza, é um número bacana para quem é escola pública. 35 acertos é um número bacana para quem é ampla concorrência, tá? Então, se você estudou escola pública, mira em 30 acertos em natureza, 30 acertos em matemática, 30 em humanas e 30 em linguagens, né? Que vai dar de 120 a 130 acertos no total ali para a escola pública. Óbvio, depende da faculdade, né? Se for uma faculdade mais concorrida, aí vai ter que ser 35 acertos, tá? Vai ter que aumentar aqui o até 40, né? 40, 40, tá? Beleza. E linguagens? 30 acertos. A nota mínima é 560. Tu vê como que linguagens, pessoal? Olha, para vocês entenderem, né? A Larissa até perguntou que tá perdida, né? Ela falou que ela tá perdida nos estudos. Então, para vocês poderem entenderem isso, né? Olha aqui, ó, linguagens. Tu se matou, estudou, se dedicou, tirou 30 acertos. A média da tua nota com 30 acertos em linguagem vai ser 610. Entendeu, Larissa? Olha aqui, ó. Em linguagens, a tua média com 30 acertos vai ser 610. Agora, em natureza com 30 acertos, a tua média vai ser 679. Em matemática, com 31 acertos, vai ser 837 a média. Óbvio que depende da TRI, depende de vários anos. Só estou fazendo uma projeção aqui, tá? Não é cravado isso, tá? Depende de vários fatores. É só para vocês terem uma projeção mais ou menos de nota. Então aqui, ó, vamos supor. Vamos voltar aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, aumentou 100 pontos em humanas, tá? Vamos supor que esses 100 pontos representa 10 acertos. E você aumentou 100 pontos em linguagens, vamos supor que representa 15 acertos. Então aqui eu consigo ter uma projeção de quanto que eu preciso evoluir, de quanto que eu preciso evoluir em acertos em cada área do conhecimento. Porque eu consigo ter uma projeção. Aí tem que descobrir em humanas quais foram os erros que você teve. Getúlio Vargas, Brasil Colônia, escravidão, índios, globalização, tem que ver quais foram os conteúdos. Em linguagens, a mesma coisa. Aí aqui eu consigo ter uma projeção. Aí bate a conta aqui, ó. Se eu aumentei 100 em 100, né? Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, natureza, mais linguagens, 100 pontos, e mais humanas, 100 pontos, né? Então vai dar 590 mais 225, né? Vai sobrar 185, então vai dar 1000, vai dar a soma total aqui vai dar 1025 pontos. Isso, né? Porque dá 200, 690, 790, 890, 990, mais 25 pontos, dá 1015 pontos aqui. Então bate aquele objetivo que nós tinha aqui inicial, ó. Vai dar bem certinho os 1000 pontos. Para a pessoa sair de 600 pontos para 800 pontos. Aí o que que você tem que fazer? Você tem que descobrir exatamente isso. Você tem que descobrir qual que é a nota média de vocês, com base nos acertos, você consegue ter uma projeção mais ou menos, né? E qual que é a nota que vocês precisam para poder passar em medicina. Então, se você mora no Paraná, é uma nota. Se você mora no Rio Grande do Sul, é outra nota. Se você mora no Ceará, é outra nota, né? A gente tem uma noção mais ou menos de qual que é a nota.
uma pesquisa breve no Google você já consegue descobrir qual que é a nota que você precisa para você poder passar em medicina. E aí, com isso, você consegue ter essa projeção de quantos acertos você precisa para poder passar em medicina, tá? Assim, o que que a gente vê, tá? No dia a dia, assim, com alunos, tá? A gente vê aqui, mais de 800 pontos, tem que ser uma nota uma quantidade de acertos acima de 160 acertos. E escola pública, né? Um aluno que precisa ali de 780, 790, ele vai precisar ali uns 740 pontos mais, né? No Enem, para tirar uns 780, um cara de escola pública, né? Então vai ter mais ou menos isso. E redação aqui mais de 940, né? No mínimo aqui, para conseguir brincar, né? Para conseguir ser competitivo, seria mais ou menos essas notas aqui, pensando em faculdades bem concorridas, faculdades que são bem desejadas pela população. Agora, faculdades que são mais no interior, faculdades que são mais retiradas, não tão em capitais, aí você tem uma redução dessas notas, né? Você vê, por exemplo, às vezes o cara ampla a concorrência passando com 790. Às vezes o cara de escola pública, né? Eu já vi casos passando com 750, né? Um cara de escola pública, né? Então pode variar bastante a depender do SISU, né? Que é o sistema de seleção unificada, né? Então você coloca a sua nota e aí roda você escolhe quais são as faculdades que você quer passar. Faz sentido para vocês, pessoal? Vocês entenderam o cálculo? Que no caso aqui eu fiz um cálculo hipotético, né, pessoal? Não é um caso, não é um cálculo real, é um cálculo hipotético, né, que eu fiz aqui com vocês. E obviamente que vocês vão ter que fazer esse cálculo, né? Não, vocês vão ter que sentar, pegar um simulado e ver quantos acertos, quantos erros e quantas questões em branco. Antes de começar a estudar, antes de querer. Não, primeira coisa você tem que saber aonde que você quer chegar e o quanto que você tem que evoluir em cada matéria. Tá? Esse é um erro básico que muitas pessoas acabam cometendo na hora de estudar para passar em medicina é justamente isso, né? As pessoas não conseguem fazer esse diagnóstico, né? Fazer esse cálculo e através disso conseguir passar em medicina. Dúvidas, pessoal? Mandem aí as dúvidas de vocês. Sei que vocês queriam um número exato, né? Léo, me diz quantos acertos eu preciso para passar na faculdade tal. É difícil, né? É difícil saber ter o número exato, né? Não é tão simples assim, tem que fazer uma engenharia de cálculos ali, né, para ter uma noção de quantos acertos em cada área do conhecimento, né? Tem que ter uma noção ali, né, de quanto que você precisa em cada área do conhecimento. Assim, Hilda, o que que você tem que fazer, né? Você tem que pegar, fazer o simulado teste. Quem é aluno do método Atleta da Mente tem um drive lá com vários simulados, né? Aí você pode pegar esse drive, fazer os simulados, né? Primeiro você vê as aulas do método, né? Você vê as aulas do método, faz o simulado teste, né? Faz o simulado teste e depois o simulado teste aí você começa a brincar com esses cálculos, né? Para você ter uma noção, né, de quanto que você tem que evoluir em cada área, né? Quantos acertos você precisa evoluir em biologia e matemática, né? Aí você já consegue ter uma noção. E aí, quando você faz o PBL-ATM, que é a parte da correção, quando você começa a parte da correção, você começa a ganhar a base, você começa a descobrir quais são os conteúdos, o que que tu precisa, entendeu? Aí fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil você conseguir render nos teus estudos, né? Porque daí você faz o simulado, você vai ver o que que você errou e você vai aprender com seus erros, né? Você vai rodar o protocolo do PBL-ATM e aí você vai aprender aqueles conteúdos que você não sabia, você vai adquirindo base teórica sobre aqueles conteúdos. O diferencial é que você faz um estudo direcionado para aqueles conteúdos que você não sabe ainda, né? E aí, pessoal, só relembrando vocês, né? Nós estamos com os ingressos abertos aí para o workshop, o plano medicina, né? Então são 2 dias construindo um plano de estratégico de estudo para você passar na medicina no Enem ou vestibulares, tá? Então vai mudar o lote hoje à noite, né? Então hoje à noite vai mudar o lote, né? Então compre o quanto antes aí para você não perder essa oportunidade, tá?
Tem o link aqui no meu Instagram, você pode entrar no meu Instagram, só você tocar aqui no link, né? Toca aqui no link e você consegue pegar o seu ingresso, tá? Vai subir o valor do ingresso, vai virar o lote, tá? É, o limite são 100 ingressos, já foram vendidos mais de 50 ingressos. Então corre aí, porque o limite do Zoom, né, vai ser transmitido através do Zoom, essa imersão. E aí corre para você não perder essa oportunidade, né? Compra agora seu ingresso e para você não perder a sua vaga, porque o limite é 100 pessoas, né? 100 pessoas no Zoom. É um valor bem acessível, então pega, compra o seu ingresso e participe da imersão, o Plano Medicina 2026, tá? Lá a gente vai fazer então essa imersão, vai aprofundar mais temas, que em uma aula não dá tempo, né? Em uma aula aqui com vocês não dá tempo, né? De aprofundar todos os temas, falar tudo que é preciso, né? Então por isso que a gente vai fazer essa imersão de 2 dias, né? É sábado e domingo, e aí você vai sair com esse plano de estudos para você aplicar e que vai ser baseado, né, no que você precisa, na quantidade de acertos que você precisa. Tá bom, pessoal? Nos vemos então na nossa próxima aula, né? Qualquer coisa, me mandem mensagem lá na rede social, me chamem no Instagram, qualquer dúvida que vocês tiverem, e aí vai ser um prazer conversar com vocês. Tamo junto. Até mais, pessoal. Valeu!